Crack é o tema da entrevista da semana e ainda hoje, Diário UFMG e o Fica a Dica sobre os primeiros socorros. O Circuito UFMG já está no ar e agora homenageia o Dia dos Professores. Educação. Qual a importância dessa palavra? Futuro. O quão importante queremos que o nosso seja? Para nos dar as respostas, o mestre, o professor. Aquele que nos mostra os melhores caminhos, que nos instiga a descobrir o mundo e redescobrir a nós mesmos. O educador pode transformar a sociedade em que vive, desde as nossas origens, na primeira palavra falada, no primeiro texto lido, na primeira letra escrita, ou na primeira conta, na primeira tabuada. Daí até os tempos de colégio, vestibular, graduação, mestrado, doutorado e pós, por que não? Até nós podemos ser professores um dia. É para se ter orgulho. A cada instante de vida, nos tornamos mais sábios. Viver é um grande aprendizado. O nosso muito obrigado a todos os professores. Boa noite! E o jornal de hoje começa com o Fica a Dica Primeiros Socorros. Na dica de hoje, o Corpo de Bombeiros ensina a lidar com hemorragias e fraturas. Olá, a nossa dica de hoje será sobre hemorragias e sobre fraturas. O principal método de contenção de hemorragias chama-se compressão direta. Basta pegar um pano limpo e colocar sobre o local onde está ocorrendo a hemorragia e fazer a compressão o suficiente para que pare o sangramento. Após o sangramento parar, a gente pode utilizar uma atadura ou uma bandagem ou faixa, mais popularmente conhecido, para fixar este pano no local. Caso o pano se encharque de sangue, a gente não retira, a gente coloca outro por cima até fazer a contenção da hemorragia. E em caso de fraturas, é importante a gente não movimentar o membro, o local que foi fraturado, porque se a gente movimentar, a gente pode agravar a lesão, aumentar hemorragias. Então é interessante que a pessoa que for prestar primeiros socorros em caso de fratura estabilize manualmente o local fraturado. Por exemplo, o antebraço fraturado, a gente vai estabilizar o antebraço segurando em 2 pontos, próximos às articulações, para que o membro não se movimente e agrave a lesão. Caso a pessoa preste os primeiros socorros em caso de fraturas abertas, a prioridade é conter o sangramento, controlar a hemorragia. Amanhã a dica é sobre o afogamento. Não perca! E agora é hora do Diário UFMG. Carolina Moura traz as últimas notícias da nossa universidade. Boa noite, Carol. Boa noite, Matheus. E o Diário UFMG de hoje começa com uma posse. Tomaram posse nesta semana as 2 novas diretoras da Escola de Enfermagem da UFMG, Eliane Marina Palhares Guimarães e Sônia Maria Soares. A solenidade teve a participação do reitor Jaime Ramires e a vice-reitora Sandra Goulart. E amanhã o coral Ars Nova da UFMG se apresenta no Conservatório da Universidade, às 8 da noite. Com 55 anos de existência, o Ars Nova é referência na área de canto coral no Brasil e no exterior. E na Semana do Conhecimento, que acontece na UFMG, está terminando hoje a exposição de trabalhos inscritos na 18ª Semana da Graduação. Estão expostos mais de 200 trabalhos no saguão da reitoria. Os melhores trabalhos serão anunciados amanhã. E a entrevista dessa semana é sobre o crack. Vamos conferir a entrevista com Franco Malheiro. O número de dependentes do crack tem crescido no Brasil, tornando a droga um problema de saúde pública. E, em alguns casos, até quem não tem escolha vicia. É o que os bebês filhos de usuárias são vítimas do vício ainda dentro da barriga da mãe. Na UFMG, uma pesquisa desenvolve um medicamento para diminuir os riscos da droga para a saúde da criança. Quem vai conversar conosco sobre o estudo é o coordenador da pesquisa e professor do Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da UFMG, Frederico Garcia. Boa noite, professor. Boa noite, Muito Franco. obrigado por ter aceito o convite de participar aqui do Circuito UFMG. E, primeiramente, eu gostaria que você explicasse
os efeitos do crack, da cocaína, nas pessoas usuárias dessa droga. O crack, na verdade, é uma forma de cocaína que pode ser fumada e que tem uma meia-vida curta, ou seja, que age pouco tempo no cérebro da pessoa depois que ela fuma. Tá? O crack, como a cocaína, são drogas excitantes, ou seja, que vão causar uma sensação de autoestima, de bem-estar, de ficar eufórico. Tá? E depois que passa o efeito dela, vão dar um efeito desagradável, que é de ficar muito cansado, triste, irritado, e isso tudo é o que marca esse ciclo de uso e interrupção do uso do crack. Mas a consequência pior que ele pode causar é a dependência química, né? Que se instala muito rápido no caso do crack. E assim, os sinais que um usuário pode apresentar por ser usuário, assim, talvez a família, como que ela pode perceber, por exemplo, que algum membro está sendo... Normalmente as famílias levam algum tempo para perceber, porque o usuário tem vergonha de falar, tem vergonha de manifestar, expressar que está usando a droga, né? O que marca mais é uma mudança abrupta de comportamento, uma irritabilidade maior, uma dificuldade de assegurar as tarefas que normalmente a pessoa assegurava no dia a dia. E isso tudo passa a incomodar a família e ela não percebe o porquê. Mas normalmente uma suspeita tem que ser o uso de uma droga, como o crack ou a maconha ou outras drogas. Um problema sério decorrente dos usuários do crack e da cocaína é a questão das mães, que são usuárias e estão gestantes. Como que a droga, o efeito da droga pode passar para o feto? Assim? O que isso acarreta no desenvolvimento? A mãe tem uma interconexão com o feto, que é a placenta, né? Então ela tem uma troca direta de nutrientes, de oxigênio, através da placenta. Então, quase todas as drogas que podem entrar no cérebro passam livremente pela placenta. Então, a mesma quantidade de droga que está no sangue da corrente sanguínea da mãe vai estar no sangue do bebê. E isso vai agir, interferir tanto no desenvolvimento desse bebê, quanto no longo prazo, ou seja, depois que esse bebê nascer, na capacidade dele de interagir com o mundo. Isso porque essa hiperestimulação que a droga causa no cérebro do bebê faz com que os circuitos dele não se formam de maneira fisiológica. E isso tem consequências para o resto da vida. Tá? E essa questão, assim, as pessoas falam, essa criança nasce viciada. Às vezes a criança o recém-nascido apresenta uma irritabilidade muito grande. Isso é decorrente do efeito da droga? Assim? Porque quando o bebê nasce, né, durante toda a vida, se ela foi exposto à droga durante toda a vida uterina dele, a vida pós-uterina imediata dele é marcada pela abstinência, ou seja, ele vai apresentar os sintomas da falta aguda da droga. Normalmente essas crianças ficam mais irritadas, têm dificuldade para dormir, para alimentar, não ganham peso, e o contato com a mãe é um contato às vezes difícil, doloroso, e às vezes porque a mãe também tem dificuldade de manter aquele contato, porque em alguns casos esse bebê não foi desejado, aquele bebê acaba sendo considerado um problema para ela, e isso também cria uma situação desagradável. É claro que isso não é a regra, é uma exceção, mas existem mães que às vezes se arrependem de engravidar, sobretudo sobre o efeito de droga ou quando estavam usando droga. Né? E existe um tratamento específico para essas crianças que nascem provenientes de mães? O tratamento da abstinência do bebê é sobretudo suportivo, ou seja, a gente vai tratar para ele não morrer, né? Vamos ajudá-lo a alimentar, acalmar essa irritabilidade que ele fica, mas não existe tratamento específico para isso. Então, de qualquer maneira, essa criança que é exposta durante a vida uterina à droga vai ter complicações no curto, médio e longo prazo. E para as mães, como que é feito o tratamento, o acolhimento, talvez na hora da... Porque talvez ela pode ter uma cesárea. Na verdade, o fato da mãe usar uma droga já é considerado o que a gente chama de pré-natal de alto risco. Ou seja, ela precisa ser acompanhada num serviço especializado para que a gente possa acompanhar o que está acontecendo com esse bebê e prevenir consequências, né? Então, esse serviço é feito no Hospital das Clínicas, onde há um centro para fazer isso. Tá? Essa mãe, ela corre maiores riscos, porque o fato de você utilizar a cocaína ou o crack aumenta o risco de aborto espontâneo, aumenta o risco dela perder esse bebê, dela ter hipertensão arterial durante a gravidez e uma série de outras complicações que podem colocar não só a vida do bebê em risco, mas a vida da mãe também em risco. Então, é uma situação muito aguda e que tem consequências para esse dueto, né, que da mãe e do bebê. Talvez uma dificuldade também é a questão da situação de mendicância de muitas mães que estão na rua, o crack está espalhado pelas ruas. Como que você acha que deve ser feito esse tratamento, essa abordagem? Porque também
uma pessoa que está sobre efeito de droga? É quase uma questão humanitária, né? Na verdade, essa abordagem é feita pelo consultório de rua e é feita em centros de apoio especializado de assistência social, que acolhem essas mães e tentam fazer com que elas fiquem um pouco mais protegidas e não nessa situação de rua. Agora, essa ideia de que o crack está só na rua é uma ideia falsa, né? Porque nós temos uma quantidade importante da população que está consumindo cocaína e crack e que são de todas as classes, né? Essa desintegração e essa dessocialização que acontece com o crack é mais rápido que para outras drogas, mas isso também não é a regra. Existe um caminho para se chegar lá, né? E a mãe, ela continua o tratamento depois do nascimento? Ela deve continuar com o tratamento? Ela deve continuar com o tratamento. O bebê precisa ser acompanhado. Nos Estados Unidos, eles nomearam esses bebês de crack babies, né, que são os bebês filhos do crack, porque eles têm problemas de aprendizagem, são mais impulsivos, têm dificuldade de conseguir concentrar, aprender. E isso tudo faz com que eles tenham dificuldade depois de se inserir socialmente, sobretudo porque eles nascem, às vezes, num contexto difícil, né, assim, de abandono ou numa situação em que a mãe tem dificuldade de assumi-los por causa do uso da droga, né? Você falou a questão do abandono. Talvez, muitas vezes, a família inteira ela é usuária do crack. Às vezes, quando o pai é presente, ele também é usuário. Sim. Existe um foco no tratamento desses pais também? Né? Hoje, em Belo Horizonte, não posso dizer, porque eu desconheço um serviço específico para isso, né? Existem alguns projetos que estão começando que tentam juntar a família, ajudar essa família a se reconstruir e sair da rua, né? Mas ainda está muito incipiente. E hoje tem um perfil assim, geral do usuário de crack? Ou é um perfil heterogêneo? Assim? Na verdade, a Fiocruz fez um estudo que mostra o perfil do usuário que está na rua, né? Eles estudaram cenas de uso e estudaram essas pessoas que estão na rua. A maior parte são do sexo masculino, já tiveram uma vida laboral ativa, hoje estão desempregados e estão vivendo uma situação limite, né? Mas, assim, esse foi os usuários que você consegue localizar, né? A gente tem relato, e no nosso ambulatório de dependências químicas, a gente recebe pacientes de todas as classes, de nível social bom, e que acaba perdendo muita coisa por causa do uso do crack. Então, não é uma coisa que está restrita à população de rua, não é uma coisa que está restrita à exclusão. Hoje, o uso do crack é uma coisa bastante ampla e difundida na nossa sociedade, infelizmente. E assim, a universidade, vocês agora estão desenvolvendo uma pesquisa para tentar criar um medicamento? Na verdade, na universidade tem várias iniciativas que estão trabalhando, tentativas para tentar ajudar ou tratar essa população, tanto do ponto de vista social, quanto psiquiátrico, quanto psicológico e, no nosso caso, farmacológico. A nossa ideia é tentar desenvolver substâncias que protejam o feto da exposição à droga. Então, nós estamos desenvolvendo um mecanismo que utiliza o sistema imunitário da mãe para que ela produza anticorpos que bloqueiem a ação da droga e que impeçam que essa droga passe pela placenta ou passe pelo cérebro dela. E evitando a passagem pela placenta e evitando esse efeito de fechamento das artérias que a cocaína causa na placenta, a gente evita que o bebê fique sufocado e que ele deixe de receber os nutrientes e, com isso, diminui a chance dele sofrer os impactos negativos pelo uso da droga da mãe. E assim, para finalizar aqui, qual que é o estágio que essa pesquisa está e quais são as próximas etapas agora para frente? Nós estamos no estágio de pesquisa experimental, nós vamos começar a fazer uma série de outros estudos com animais, né? E a ideia é que a gente desenvolva novas moléculas que sejam mais eficazes que essas moléculas que nós já temos hoje, para que a gente possa, em talvez 5 a 10 anos, ter uma vacina que seja ativa e eficaz para proteger esses bebês. Muito obrigado, professor. Obrigado a você. O Circuito UFMG de hoje termina agora. Boa noite.